separar e fazer isso que nem o nucleolo, tem várias estruturas em cima disso. É uma área completamente nova, uma área muito feita, certo? Como que diferentes partículas dançando no meio de uma célula, vêm juntos e formam. Isso faz como que você tem um hub de vem por vários genes juntos. Tá certo? Isso chama Liquid Phase Separation hoje, uma área muito grande. É uma área que meu filho trabalhando na tese de doutorado dele. Como que essas coisas se vêm junto para fazer, o pessoal chama super enhancers, que põe vários genes, quando você precisa fazer alguma coisa urgente na sua célula, uma coisa ruim se passa, você vários genes pode fazer uma estrutura rapidamente. Então um mecanismo que é simples, agora estão vendo versões muito mais complicadas dele, porque a biologia aprendeu a fazer versões muito mais complicadas dele. Então o que você faz aqui, basicamente, é criar um sistema onde você fala que os que são hidrofóbicos gostam de ficar juntos, os que não são hidrofóbicos, da mesma diferentes, gostam de ficar separados. É um mecanismo de separação de fase, tá certo? Você observa isso em vários problemas da vida, tá certo? Mas a proteína é limitada, porque existe uma cadeia. Então às vezes ela não consegue fazer tudo isso. Então só as cadeias conseguem fazer tudo isso, é que funcionam, tá certo? É que nem chegar na sala de aula, todo mundo senta sentado de um lado, um amigo, vai chegar um pouco tarde, você tem que sentar alguém que você não gosta, porque é limitado. A geometria do sistema te limitou, tá certo? Então o que você observa na teoria novamente é alguma coisa que as cadeias que conseguem novelar, aqui eu estou fazendo um exemplo em 2 dimensões, são cadeias onde se você pegar as interações não covalentes, a interação com o polímero não está ligado, você tem que estar sempre da mesma cor como o vizinho. Mas não são todas as cadeias que conseguem fazer isso, tá certo? Tem uma estrutura que satisfaz isso, tá certo? Aqui você vê que, por exemplo, você criou uma estrutura onde esse está infeliz. Eu tentei fazer o melhor que eu podia, mas eu fiquei com algumas que não são satisfazes. Então você trabalhar num problema e ver, eu consigo satisfazer todas as interações ou não. Isso vai dizer que cadeias têm capacidade. Aqui eu vou fazer um modelinho em 2 dimensões, numa rede quadrada, que não é uma proteína de verdade, mas amplia esse problema para ter vários tipos de estrutura secundária e terciária, é a ideia que você tem. Então você observa aqui, mas tem outra coisa que você observa. O que você observa é que não, você tem que tomar muito cuidado. O que você quer é o quê? Se essa é a estrutura nativa, você quer que os contatos sejam felizes na sua estrutura real, mas nas estruturas que estão competindo, vamos imaginar que essas aqui estão competindo, você quer ter o máximo. Aqui estão todos felizes, mas quer ter o máximo de estruturas erradas. Por quê? Porque senão o seu sistema fica martelhado em alguma coisa. Então o segredo de fazer uma estrutura não é só projetar a estrutura final bem, mas é desprojetar as que estão competindo. Tá certo? Então quando a gente fala num funil de enovelamento que tem aqui, você quer saber que os seus contatos sejam bons o suficiente de tal maneira que a energia para aquele lá seja, mas que as armadilhas tenham energia menor do que isso. Senão você cai num sistema que você chama de sistema frustrado. Tá certo? Um sistema, se você tiver uma cadeia aleatória, ela pode formar vários contatos que têm energia parecida, mas são muito diferentes. Então essa capacidade que o sistema que a gente chama de frustração mínima e funis é a ideia de mostrar que você quer trabalhar com essas cadeias, e agora tem métodos de otimização enorme a ser feito isso. Esses métodos são a base de protein design, protein folding. O que o pessoal usou no Google é saber que, na verdade, você tem um sistema minimamente frustrado e eles estão treinando esses objetos como sendo os objetos que você quer otimizar quando se faz inferência de dados, tá certo? Inferência é um problema matemático interessante, é um problema que a gente chama ill-defined, tá certo? Não existe uma solução única, tá certo? É que nem inversão de uma transformada Laplace. A gente pode fazer o melhor que pode, tá certo? Se você for no laboratório de química, ele tem um dado, fazer uma transformada Laplace, e fala, não, isso aqui talvez é 3 exponenciais ou 4 exponenciais. Ele olha mais ou menos assim o dado e decide. Mas não existe uma maneira que você sabe antecipadamente qual que é a solução daquele problema, tá certo? Então, hoje em dia,
a gente tem essa ideia. Aqui é um modelo matemático. Aqui tem a ideia que a gente mostra, por exemplo, quais são os tipos intermediários. Você pode ter diferentes partes que são formadas, tem que ser forma dura completa. E daí você tem modelos que você vê quais são as trajetórias dentro desse funil vindo para cá. Vê se você tem uma trajetória onde tem muitas trajetórias, que é um sistema melhor para enovelar, tá certo? Mas essa ideia de transição de fase, que é uma ideia simples, é uma ideia que agora tem vários outros detalhes que vêm, que transferem nesse problema, tá certo? Aqui, quando você olha uma proteína de verdade, você observa que as interações são muito mais complexas delas quando você tem que trabalhar esse problema. Agora não é uma rede normal, é um sistema onde tem um grau de conectividade. Trabalhar nisso aí, dependendo da resolução, que tipo de resolução você quer, qual precisão você vai estar feliz, é alguma coisa que limita ao seu problema. Então, você observa que essas proteínas fazem parte dos motores moleculares. E o que eu quero mostrar dos motores moleculares para você, eu vou parar logo, porque eu já falei demais, é mostrar que os motores moleculares, você observa que eles têm coisas muito interessantes. Os motores moleculares, se você observa quando eles se enovelam, é a parte química, que é quando a energia é dada para eles se moverem, ocorre completamente separada da área onde eles se movem. Aqui é o movimento deles. Vem. Aqui é quando tem hidrólise, quando queima energia. Então os motores moleculares funcionam muito mais que uma espraigadinha de pressão, certo? Você sabia? Você põe energia nele quando puxa a mola, aí a energia é dada para o sistema, depois a energia solta quando ele tem a transformação, quando você aperta o gatilho. Mas não é na mesma hora, não é que no seu carro você queima energia. Então a parte química é diferente. E essa é uma parte onde você tem proteínas que vivem em estruturas duplas. Eu não vou ter tempo para entrar em detalhes, mas coisa para o pessoal entender que isso vem. Então agora você pega uma única proteína de uma estrutura, e são coisas que quando você põe energia, você pode mudar em duas estruturas estáveis. Tá certo? Isso faz com que o motor ande e desande. Isso significa que a estrutura vem, se desorganiza e organiza novamente. Então esse é um problema muito interessante. E eu vou parar aqui. Eu quero mostrar para vocês que o motor molecular mostra que quando ele está ligado no microtúbulo, as duas cabeças dele, os dois pés ligados, uma delas vai estar desordenada, uma delas vai estar unfolded. Porque se tiver uma delas ordenada, a ATP pode ligar nas duas delas e daí ele perde processividade. Então é um sistema muito interessante. Eu não vou ter detalhes, vou mostrar para você que é um sistema que desordem ajuda em função. São as coisas mais interessantes que você tem em sistemas, tá certo? Vou terminar com isso. Quando que ruído é só uma coisa ruim? E quando que ruído é uma coisa necessária? Quando que desordem, ruído é uma coisa necessária? Esse é um problema aberto em biologia, em vários problemas. Tá certo? A origem de ruído surge de várias maneiras. Um, o ruído normal, o ruído térmico. A outra coisa é que está criando partículas e não criando partículas com sistema de criação-poação, então você tem uma flutuação de números, tá certo? As duas coisas ficam aí no seu problema. Então eu vou parar aqui, porque eu já falei bastante. Bom, quero mostrar para vocês que a gente mostrou a ideia dessas coisas vindo juntos. Eu terminei com um pouquinho de protein folding, só para dar uma ideia para vocês que um mecanismo de separação faz um mecanismo extremamente simples, uma física muito simples, depois você pode complicar. Agora a beleza disso é que essas coisas podem complicar rapidamente, tá certo? Ali eu estou falando simplesmente em hidrofóbico e hidrofílico. Você tem várias coisas em várias outras ordens, que tem diferentes interações, as interações se ajudam ou se rejeitam. Tá certo? Então com isso, eu acho que a gente para. Então com isso vou parar aqui. Muito obrigado pela atenção, eu já falei mais do que devia. Então vamos abrir agora para perguntas. Alguém? Pode perguntar uma coisa que está curioso, mesmo que não seja relacionado à palestra.
Bom dia, muito obrigada pela sua maravilhosa palestra, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu não sou matemática, não sou física, não sou bióloga, não sou química, eu trabalho um pouco com filosofia, e no caso aqui, filosofia da educação matemática. E eu tenho trabalhado, então, vem da matemática, e inclusive agora, orientando a minha, trabalha com modelagem matemática, e também muito atrás uma outra trabalhou. E a questão que sempre me fica é, quando se faz a modelagem, e aí tem muito de modelagem pelo que eu percebi, né? Isso. Se está fazendo matemática, no sentido de se, ao fazer modelagem, eu estou criando, não é bem criando, se faz parte do fazer matemática, se é intrínseco ao fazer matemática, eu entendo. a modelagem. Essa é uma bela pergunta e pode ser respondida da maneira educada e da maneira não educada. Então, primeiro eu vou dar a resposta não educada. A resposta não educada é a seguinte: se o problema é importante e você tem o treinamento que precisa, eu não ligo que você chama ele, se você resolveu o problema. Você chama matemática, a pergunta é, o seu estudante tem o treinamento para resolver esse problema que é importante. Tá certo? Então eu vou ter problemas que eu chegar para você, onde eu vou falar que realmente é matemática, o outro talvez não seja, é mais uma aplicação matemática, mas o fato que a pessoa veio com um treinamento matemático forte, favorece essa pessoa resolver esse problema. Tá certo? Então, se você for um purista, você pode falar, isso não é matemática, tá certo? Eu vivo num departamento onde tem gente que fala que vocês fazem não é física, tá certo? Que não é fundamental, no sentido da definição do cara de física de partícula, tá certo? Agora, eu acho que a modelagem, em algumas coisas, é engenharia. Eu concordo com você. Engenharia no sentido que você tem um método, uma ferramenta, você utiliza aquela ferramenta para modelar os seus dados, mas basicamente dentro de um framework já conhecido, que várias pessoas estudaram. Quando você cai em machine learning hoje em dia, você cai em situações e você fala assim, qual que é o framework que funciona para isso? Tá certo? Quão complexo deve ser a minha rede neural se eu estou olhando esse problema em particular? Se eu pego o problema de hubs, eu falo assim, qual que é o hub que é otimizado baseado em alguns parâmetros? Todas essas coisas requerem matemática nova. Não existem ferramentas para isso. Então, algumas pessoas não estão necessariamente criando um modelo aplicado, mas estão criando ferramentas para que outras pessoas consigam aplicar. Em machine learning hoje, se não fosse vários dos teoremas que a gente usa, teriam práticas, a gente não usaria esse modelo porque você ficaria extremamente inseguro. Mas o pessoal mostrando que o overfitting não é tão pior quanto pode ser feito isso. Então, dentro de uma área do problema, eu acho que você vai ter pessoas, você está querendo fazer uma discretização de um problema que é um contínuo. E essa é a briga que se tem hoje em dia. Você tem realmente pessoas que estão claramente demonstrando teoremas e mostrando como isso aqui funciona, quais são as bases de um hub, ou mostrando que é possível existir uma solução. Em várias dessas coisas é possível existir uma solução, tá certo? Em redes neurais, você fala assim, você pega todos os problemas NP-completes, que são soluções não exponenciais, e você pergunta assim, existe alguma solução polinomial que é boa o suficiente num problema que eu sei que é exponencial e crescendo? Tem muito trabalho nessa área. E depende muito dos detalhes do sistema que você está olhando, tá certo? E ajuda muito a gente saber que tipos de modelos você vai ter uma solução polinomial que é razoável, que funciona para várias partes do seu cérebro, mas tem outros problemas que não funcionam. Então são coisas que eu falo que depende muito aonde nesse espectro você está trabalhando. Você está realmente querendo entender, que eu falei para você, o conceito de robustez, que significa um modelo ser robusto, tá certo? Se eu faço um modelo, eu falo agora, se eu mudar esses parâmetros de 10%, muda na solução inteira? Esse é um sistema dinâmico que agora as minhas trajetórias são tão instáveis que se eu puser 10% de variação, 5% de variação, se isso é verdade, e eu tiver um modelo matemático que diz que isso é verdade, então é melhor eu ter certeza que meus dados têm essa precisão. Senão, eu posso fazer um modelo que funciona muito bem para isso aqui, mas na hora que eu tenho que fazer uma previsão para alguma coisa variando, ele não funciona.
Então, quer dizer, a pessoa que está aplicando gostaria de ter ferramentas matemáticas e conceitos e quantidades que permitam entender isso. Agora alguém tem que desenvolver essa parte fundamental. Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma questão, agradeço a presença, né? Foi uma honra receber o senhor aqui, né? É um orgulho para a dona Lourdes, que é professora do nosso programa. E quando a gente dá aula de cálculo, diferencial integral, os livros didáticos agora de cálculo, vem toda a aplicação prática dos conceitos que permeiam o cálculo, tipo limite, derivada e integral. E eu ouvi o senhor falar sobre as teorias de física, e eu pensei num conceito que o Stuart coloca, que são conceitos que permeiam, por exemplo, o sistema de impressão digital, que é a teoria, eu não sei falar o nome em inglês, é WAVELT, Walvet's, né? De impressões digitais, isso. De reconhecimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, eu não sou especialista nessa área, mas é uma área que interessante que vem nesses problemas, tá certo? Grande parte, quando você ensina a briga entre os físicos e os matemáticos, ensina cálculo, basicamente, é que os físicos são basicamente não cuidadosos nas definições derivadas e descontinuidades e coisas do problema. Vários problemas de imagens, você lida com descontinuidades pesadas, que é um problema de impressão digital. Então aí, quer dizer, aquela ideia de você ser ser não cuidadoso com o cálculo cria problemas, porque você tem pontos onde o sistema é C0 ou C1 e você está querendo aplicar todas aquelas ferramentas que são basicamente expandidas em séries, tá certo? E você não pode expandir esses problemas em séries. Então, vários problemas de imagem, você observa que é um problema muito sério, tá certo? Impressão digital ainda é o mais fácil de todos. Se você pegar o problema de imagem, na minha computação cerebral, se eu estou olhando aquele pódio ali, tá certo? Eu estou recebendo imagem em 2 dimensões de alguma coisa que é em 3 dimensões. No entanto, eu vou fazer uma computação no meu cérebro que me diz aonde é um canto, aonde que isso é uma dobra e aonde que isso é um contínuo. Esse é um cálculo cerebral muito complicado, porque às vezes você erra. Todo o pessoal fala em ilusão óptica, são coisas onde o seu cérebro erra. Tá certo? Então, quando você olha a faixa continuando para o infinito, quando ela não está indo, é porque o seu cérebro errou. Ele acha que é um sistema contínuo, e ele perdeu a discretização, que naquele ponto, o vermelho e o branco, a hora que você dá a volta completa 360 graus, certo? A famosa círculo do barbeiro, tá certo? Que ficava girando na porta, você tem uma descontinuidade. E o seu cérebro perdeu aquela descontinuidade. Então, nesses problemas de processamento de imagem, o pessoal coloca exemplos, vários deles hoje em dia, eu não sei esse específico, cria do fato de como que quando você processa isso, você sabe quando que o sistema é analítico e continuando, e você pode ter um sistema de processamento. E quando você tem uma descontinuidade é importante. Isso é muito difícil em reconhecimento de imagem. Tá certo? E você pode fazer isso toda hora e você vê que você às vezes erra, tá certo? Você fica olhando, você vai andando assim, você vê que às vezes você acha que o negócio é contínuo, e de repente você nota que na verdade é uma aparelho, uma mudança, tá certo? Mas o seu cérebro faz isso baseado em processando em imagens que você está acostumado, tá certo? Eu estou num sistema natural, então eu consigo. E se o problema for bem definido, com transições duras, certo? Pam, pam, aí você... Mas se for alguma coisa mais suave, às vezes fica muito difícil você conseguir... Então esse problema fica interessante em termos de cálculo, que mostra o problema de continuidade e descontinuidade, tá certo? Onde a maior parte dos problemas de física 1, você não lida com descontinuidade, tá certo? E criam problemas. Outras coisas que são interessantes, só já que você levou para cálculo, por exemplo, quando você faz um modelinho de um polímero, às vezes o cara põe fala, não tem por um problema, mas isso aqui tem um tamanho, portanto eu vou cortar 2 bolas e elas são esféricas. E eu tenho que pôr uma interação, quando elas batem uma na outra, elas não podem se penetrar. Aí o cara começa a fazer um programa de simulação. Eu sempre brinco com os alunos para fazer isso, para eles aprenderem. Aí eu falo assim,
qual que tem que ser o seu intervalo de tempo de integração desse problema? Você observa que o seu espaço de tempo vai ser sempre depender da derivada mais sharp que você tem. Então, às vezes pode ter um problema altamente irrelevante que me faz o custo computacional ser enorme. Faz você botar essa bola um pouquinho mais mole. Mas aí não é um sistema real. Mas é muito mais fácil de computar. Então tem coisas que você sabe pagar um preço. Então todas essas coisas são interessantes em termos de descontinuidade. Porque aqui é um problema de uma descontinuidade. Como que eu lido com isso? Então são coisas básicas que às vezes o aluno vai fazer alguma coisa aplicada, mas ele não entende e ele tem problema com isso. Mais alguém? Agora nós estamos num grupo de educação matemática. Você disse de uma alfabetização matemática e como ela deveria se dar. O que eu vejo é que a gente tem bacharelado, onde o egresso, ele sai um matemático que deve fazer mais matemática. E nós temos a licenciatura, cujo egresso sai para trabalhar na educação básica. E aí eu junto os dois e digo, para fazer mais matemática, eu preciso de uma matemática básica bem feita. E é esse o nosso grande problema. Como fazer para melhorar a educação matemática no Brasil e no mundo? Bom, aí também existe a resposta educada e a resposta não educada, tá certo? A resposta educada é uma matemática que você acha que toda pessoa no planeta devia saber. É importante que qualquer cidadão no planeta que está andando, tá certo? Ele entende o que está se passando, tá certo? Quer dizer, eu tive no supermercado do dia nos Estados Unidos, deu $8 uma conta, eu dei $10 e a menina me deu $20 de troco. Eu falei, você ganha muito pouco para roubar dinheiro de você. Entendeu? Mas a máquina falou isso, falou, você pôs um zero a mais. Quer dizer, então isso é uma coisa onde você vê o absurdo de alguém que não faz uma análise mínima, de notar que ela está dando uma nota maior do que a nota que eu dei para ela de volta, tá certo? Quer dizer, o processamento foi acreditar tanto no número, que bateu um número errado, que ela não conseguiu resolver o problema que você tem na vida. A outra coisa, agora partindo para o outro lado, é ensinar quem você acha que são essas pessoas que vão mudar o planeta fazendo descobertas novas. Aí é um grupo muito pequeno, quer dizer, aquele grupo de 5% de pessoas que vão ter engenharia, matemática, física, coisas do gênero que vão ter. Então você tem duas classes de ensinar. Eu acho que não existe uma maneira uniforme de ensinar. Eu acho que em algum ponto você tem que liberar quem quer expandir mais e tirar da maca rígida. Então, qual que é o mínimo que uma pessoa deve saber quando ela vai numa escola e termina um colegial e faz o ensino básico completo, antes de entrar na universidade, enquanto agora tem pessoas, às vezes, que eles ficam no ensino básico, restringindo a uma rede, quando eles podiam estar expandindo muito mais fazer isso. Então, a educação hoje em dia, você tem esse, na minha opinião, coisa mais difícil que tem, a gente tem, às vezes, isso, mesmo estudando doutorados, uns são melhores que os outros, tá certo? Como que você libera algumas pessoas, e, às vezes o cara é melhor numa coisa, outro é melhor em outra coisa. Então, como você faz isso? Então, eu acho que a ideia de ensinamento, eu acho que vale para tudo isso, vem a coisa que você só consegue passar para um nível acima quando você trivializa o nível de baixo. Então, como que eu tenho certeza que um aluno trivializa o número de baixo? Eu lembro do meu tempo de colegial, que o pessoal estava tentando ensinar pré-cálculo, funções, imagens, assim, para pessoas que não sabiam fazer álgebra básica. Então não adianta você botar um cara num curso, enquanto ele não trivializou uma parte de baixo, ele não pode passar para a parte de cima. Isso funciona em todas as áreas de ciência, principalmente quanto mais básica ela seja. Na matemática mais, na física em seguida. Quanto mais ela não pode passar. É que nem em música, o cara não toca o piano numa certa complexidade, ele trivializar uma outra parte. E eu acho que hoje em dia a gente tem ainda muito uma ferramenta de tentar achar qual que é a ferramenta que funciona para todo mundo. Enquanto eu acho que devia ter um mecanismo de avaliação, de saber que alunos, em que nível o aluno está, e ter certeza que ele trivializou um nível antes de passar para outro nível.
Mas eu não sou uma pessoa especialista em educação, mais do fato de ter orientado, dado muita aula da maneira comum. E a outra coisa, eu acho que é você conseguir motivar os alunos a aprender aquilo. Porque, entendeu? Eu acho que às vezes as pessoas assustam muito os alunos, isso é muito difícil, e os alunos desistem de uma certa área, aprender o básico em relação a isso. Agora, a pergunta que você fez, qual que é o conhecimento que você tem, é muito complicado, particularmente hoje em dia, onde o pessoal tem que aprender muito, é muita coisa, tá certo? Que um aluno tem que aprender em termos de... Quando eu era aluno de graduação, era um mínimo de programação. Hoje em dia é tudo. Se você não tiver um certo grau informático, você não sobrevive. As ferramentas matemáticas dependem muito disso. Você tem programas que fazem cálculo para você mais rápido do que eu faço, mas a pergunta é, se eu puser isso na mão de uma pessoa que não tem ideia do que está fazendo, ele vai saber se aquele está correndo MATLAB, se o que está saindo é absurdo ou se aquilo lá está certo. Então eu acho que essa parte de ensinamento é uma parte muito complexa, mas eu acho que a gente às vezes tem uma ferramenta muito uniforme para todo mundo e às vezes não funciona, tem gente que não tem. Mas mais do que tudo, eu acho que tentar dar mais problemas aos alunos resolverem por conta própria, baseado no que eles sabem, porque isso vai ser o dia a dia de todo mundo hoje em dia. Não dá para se fazer um curso de tudo. Então a ideia é como você lida com o problema que você não sabe a respeito. Você falou sobre grandes volumes de dados e redes neurais, né? A minha pergunta é: que critérios são adotados ou utilizados para realizar esse treinamento, visto se tratar de uma área ou de um grande volume de dados bastante complexos, né? E a segunda pergunta, que eu acho que tem a ver com a primeira, é se há uma preocupação com o custo computacional desses algoritmos. Bom, a pergunta é sim e sim para as duas, mas vamos entrar em detalhes sobre a Tenta, certo? O problema de dados é um problema muito complicado. Deixa eu dar duas coisas, eu vou dar um exemplo. Se eu estou analisando dados, por exemplo, se eu vou analisar todos os gastos de cartão de crédito de pessoas, são pagamentos, isso eu chamo de dados uniformes. Se eu estou usando planetas, eu tenho muito dados, mas são uniformes. Em biologia eu tenho dados não uniformes. Então, em primeiro lugar, são coisas onde o número de categorias que você está analisando, a quantidade de dados, muda muito, tá certo? Então, basicamente, toda a estratégia computacional depende do que a gente chama, são dados complexos ou dados simples, independente da quantidade, tá certo? Quer dizer, não misturar as duas palavras, complexidade, complexo e complicado, que às vezes as pessoas usam com o mesmo sentido, e você pode ter um sistema altamente trivial que é complicado, porque você está lidando com grande quantidade de dados, tá certo? E pode ter um sistema complexo, porque tem algumas propriedades emergentes e as soluções é simples. Então não mistura as duas coisas. Agora que você chegou a analisar grandes dados, é o problema de hoje em dia, tá certo? O problema é como você vai armazenar e como você vai interpretá-lo, tá certo? Então, no fundo, se você tem uma companhia, ela quer aprender dos dados para fazer previsões do que ela vai fazer no futuro. Estratégias de marketing para quem é do empréstimo, se a pessoa vai ter uma doença, todas essas previsões, tá certo? E aí você cai no que a gente chama da limitação de complexidade. Qual que é o modelo mínimo que eu posso fazer nesse modelo que me permite fazer previsão? E esse é o segredo hoje em dia. Por exemplo, o problema de protein folding que eu mostrei da Google é um exemplo que fala, esse é um problema que o pessoal falou faz muito tempo. Eles acham que já existe a matemática suficiente, modelos físicos suficientes, que eles com a complexidade eles conseguem prever mais rápido que o humano, porque já existe um certo know-how do quanto a gente tem. O problema é que agora eu posso aprender por machine learning. Mas esse é o problema central, porque você vai correr com o seu sistema é complexo o suficiente para permitir previsão, mas eu estou overfitting. O mais complicado, eu tenho dados suficiente para o problema que eu estou olhando. Esse é ainda mais complicado ainda, tá certo? Quer dizer, hoje em dia tem vários problemas, que é você pega o problema do pessoal querer fazer carros guiando sozinho, quanto dado eu preciso para fazer isso, tá certo?
e qual que é a probabilidade de erro que vai ter isso. Isso é uma coisa difícil de ser calculado hoje em dia. Então a interpretação de dados hoje em dia está realmente limitado a isso. Agora, custo computacional depende muito do problema que você está falando, tá certo? Quer dizer, se eu vou fazer em medicina e vou fazer screening de todos os pacientes, o custo computacional tem que ser, entra a ser um fato básico, certo? Quer dizer, se eu tenho que ler dados hoje em dia para fazer coronavírus para todo mundo, quanto de informação eu preciso ler para ter uma previsão que eu acredito? Qual que é o mínimo que eu preciso ler, tá certo? Eu posso ler o genoma inteiro do animal, mas eu não quero ler o genoma inteiro. Eu quero ler o suficiente para distinguir ele contra as outras coisas que eu estou calculando, aceitando uma certa margem de erro. Aí custo passa a ser uma função. No entanto, tem problemas no Departamento de Defesa, onde eles não ligam para custo. O cara fala, você pode gastar o que for preciso se você conseguir quebrar a criptografia dos soviéticos, dos russos, entendeu? Aí depende, então tem problemas onde a computação tem um custo, eu acho que na vida real vai ter um certo custo, mas hoje em dia o que você mostra é que em vários desses problemas a computação não é o fator limitante. Então, por exemplo, quando você está fazendo leituras biológicas, por exemplo, às vezes toda a parte de biologia molecular e química é muito mais caro do que o custo biológico, certo? Então aí você tem uma coisa. Ou tem outras coisas que você prefere gastar mais computacionalmente do que? Eu acho que o caso clássico foi a história do Craig Venter, quando fizeram a estrutura do genoma humano. Tá certo? Quando fez a estrutura do genoma humano, o pessoal falava assim, qual que é o problema de fazer uma estrutura do genoma? Você pega o DNA inteiro, você consegue sequenciar só pedaços, e daí você tem que fazer overlap desses pedaços para fazer tudo isso em série. Aí o que o pessoal tinha? Você tinha, sendo um certo tamanho, porque se for muito pequeno eu não consigo fazer o suficiente de overlap, tá certo? O Craig Venter naquela época falou assim, não, eu posso realmente fazer só pedaços pequenos e medir vários pedaços, mais pedaços pequenos, que é muito mais barato, e daí utilizar uma máquina computacional. Então o custo computacional dele era mais ou menos de 100 a 1000 vezes maior do que as outras pessoas estavam fazendo. Porque ele jogou supercomputadores na jogada. Mas, no entanto, ele sequenciou o genoma antes que todo mundo por 1/10 do preço. Tá certo? Então chegou num ponto onde o custo computacional é mais alto, mas ele economizou na parte de sequenciamento e agora está mais barato. Então, esses são, em todo problema hoje em dia tem esse clássico. E o que tem notado hoje mais e mais é que às vezes o custo computacional, na maior parte das vezes, não é o mais caro de vários desses problemas que estão surgindo aí. Então você tem realmente algoritmos muito sofisticados hoje em dia para você, principalmente se o custo computacional ajudar a você economizar na outra parte. Bem, eu agradeço novamente a bela palestra, professor. Eu acho que as perguntas não se esgotam aqui. E se depois nós tivermos a liberdade de entrar em contato com mais perguntas, daí podem ser enviadas. Okay, muito obrigado novamente. Obrigado a vocês pela paciência.